Todos são filhos de Deus? Essa é uma pergunta interessante e é o título da nossa meditação de hoje, com base no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 10 até o 14. O texto diz assim, na versão conhecida como Nova Almeida Atualizada: o verbo estava no mundo. O verbo aqui, olhando o contexto, não tem dúvida nenhuma, o verbo é Jesus. Então, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória, ou sua glória, glória como do unigênito do Pai. Certamente você já ouviu alguém dizendo que merece algo porque, afinal, também ele é filho de Deus, né? E assim surge uma pergunta: realmente todos são filhos de Deus? E a resposta pode ser sim e não, dependendo do significado dessa expressão no seu devido contexto. Por exemplo, no sentido que todos fomos criados por Deus, com certeza, todos somos filhos, ou melhor, criados, procedentes de Deus. Mas quando lemos o texto de João que acabamos de ler, também percebemos que ele apresenta pelo menos mais dois significados para a expressão filho de Deus. O primeiro dos significados que eu quero destacar aqui é o status do próprio Jesus como filho de Deus. Ele não é apenas mais um entre os filhos de Deus. Jesus é o Filho único, como está aqui no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Outras versões traduzem aqui como Filho único. Então, Filho único, no sentido de sem igual, ele não é apenas mais um filho, é o Filho único. No sentido de sem igual, como o termo grego, que está por trás aqui dessa tradução, o monogenes, o texto original bem descreve. Ora, se Jesus é o Filho único de Deus, ao menos nesse sentido aqui não pode haver outro. É único? Então, de fato, não há. Talvez nos ajude a entender aqui o significado de Filho único, ou unigênito, como algumas versões bíblicas traduzem. Perceber que também Isaac foi chamado de filho único, ou unigênito, em Hebreus 11, 17 e 18, quando na verdade o Isaac ele era o segundo filho de Abraão, não o único, nem o primeiro. Então, em que sentido Isaac era filho único? No sentido especial de sem igual, de único do tipo, que fazia parte das promessas de Deus para Abraão. Mas afinal, somos todos filhos de Deus ou não? Depende, sim e não. Vejamos o segundo sentido aqui que o texto apresenta. Como eu já disse, no sentido de todos sermos criados por Ele, por Deus, Sim, somos todos filhos de Deus. No sentido em que Jesus é, não. Pois Ele é o Filho único, exclusivo, sem igual. Jesus é Deus. Mas podemos todos nos tornar de alguma forma filhos de Deus? Sim. João nos mostra neste primeiro capítulo do Evangelho, que leva o seu nome, como podemos chegar a esta posição. Ele, João, utilizando aqui o termo verbo, ou palavra, para Jesus, para descrever Jesus, afirma que todos os que recebem Jesus, creem nele, se tornam espiritualmente filhos de Deus. Como Jesus, não há possibilidade de ninguém mais ser filho de Deus, pois ele é o Filho único. Como criados por Deus, todos somos seus filhos. Como filhos espirituais, é o mais importante para nós mortais, que viverão com Deus eternamente. Todos podem passar a ser
filhos de Deus se crerem em Jesus. Os que creem em Jesus são os verdadeiros filhos espirituais de Deus.